PS aqui cedeu claramente à demagogia populista da esquerda radical. Criação do escalão de 45% no IRS. Reduziram os subsídios de desemprego com o incentivo de um regresso mais rápido ao emprego e reviram uma maior fiscalização do acesso às prestações sociais, nomeadamente ao rendimento social de inserção. Mas mantiveram, com uma teimosia grande, os megaprojetos de investimento público. Claro que isto não convenceu nada, nem ninguém. E, em maio, já com o apoio do PSD, e muito nos custou dar este apoio, porque o novo presidente do partido tinha referido, e bem, que nós não seríamos favoráveis a aumentos de impostos. Só que de Bruxelas veio a ordem. Esta é que é a verdade. E em Bruxelas só queriam ouvir falar de aumentos de impostos. Percebe-se porquê? Porque o aumento dos impostos é a coisa mais fácil de fazer. Aumenta-se o imposto, no outro dia começa a cair mais receita nos cofres públicos. Se nós vamos para lá com medidas do lado da despesa, vamos cortar nos consumos intermédios. Sim, mas onde? Temos que ver e vai demorar uns meses. Depois, em vez de uns meses, demoram uns anos. Temos que cortar nesta área, temos que cortar na outra. Coisas bem definidas não houve e, portanto, tivemos todo um cardápio de medidas. Digo eu, com muita pena minha, e eu acho que o PSD esteve bem em fazer esta negociação com o Partido Socialista, mas a verdade é que as medidas do lado da receita são todas muito mais específicas e quantificadas do que de cortes na despesa. Repare-se, sabe-se que a taxa do IVA vai aumentar 1 ponto percentual em todas as taxas, o IRS também vai ter um agravamento de 1% até um determinado nível e depois 1,5% a partir desse nível, para cima. A taxa de IRC vai aumentar em 2 pontos percentuais e meio, mais introdução de portagens em scuts selecionadas. Do lado da despesa, o que é que há? Redução de transferências para o setor empresarial do Estado, que não está especificado como é que vai ser, redução das despesas da Administração Central, redução das despesas de capital, redução de transferências para a Administração Local e Regional e a redução de 5% das remunerações dos titulares de cargos políticos. Há quem considere esta medida demagógica. Pode ser que seja demagógica, mas eu acho que numa altura destas era preciso às forças políticas darem um exemplo. Não é que os políticos estejam bem pagos em Portugal. Eu acho que não estão. Há uma discrepância enorme entre o que ganham os políticos europeus, muito maior do que em termos de salários da sociedade em geral. Quando se aplica à política é muito maior a discrepância. Mas eu também entendo que numa altura, e o PSD também entendeu, e do meu ponto de vista bem, que nesta altura de crise e em que são pedidos sacrifícios à população, os políticos que tomam estas decisões não podiam ficar de fora. E, portanto, políticos, gestores públicos, eu sei que é simbólico, é verdade, é simbólico, mas é um sinal que é dado à sociedade que os sacrifícios são mesmo repartidos por toda a gente. Este quadro mostra a repartição das medidas pelo lado da despesa e da receita, e foi o PSD que forçou que em 2010 a redução da despesa seja de 0,6 pontos percentuais do PIB e o aumento da receita se fosse igual. Porque senão nós não teríamos assinado o acordo. Isto dá 1,2 pontos percentuais do PIB ou cerca de 2 mil milhões de euros. É o que isto significa. Mas reparem que, se nada for feito do lado da despesa em 2011, as medidas só representarão 0,8 pontos percentuais do PIB e 1,4... Ops, isto agora andou muito para a frente. Exato. E 1,4% do lado da receita. E por isso é que o presidente do partido já referiu que é preciso trabalhar do lado da despesa, porque o PSD não se conforma com esta situação e quer que o Governo tenha uma igualdade também na repartição do esforço do lado da receita e da despesa em 2010, para não ser só em 2009. Porque nós temos que nos convencer que nós temos um problema de excesso de despesa em Portugal, quer na sociedade civil, quer no Estado. Nós gastamos mais do que aquilo que conseguimos produzir, quer na sociedade civil, na economia, quer no Estado. E este é o nosso grande problema. Nós não podemos asfixiar mais a sociedade com impostos. Já temos a nossa sociedade fiscalmente asfixiada e as estatísticas mostram isso. A asfixia é das maiores da União Europeia. Muito bem. Vai chegar este plano. Vamos ver. A situação de crise na Grécia levou a que em março e abril as agências de rating tivessem diminuído o rating de Portugal, também diminuíram da Grécia e da Espanha, mas da Irlanda já ninguém tocou. Claro que aqui se pode dizer que as agências de rating também não se portaram bem. E é verdade, não se portaram bem.
Durante a crise não a conseguiram prever, a crise de 2008-2009. Eu recordo que as agências de rating davam rating máximo à Islândia antes dela falir, davam rating máximo ao banco de investimentos Lehman Brothers antes dele falir, e a verdade é que eles faliram. Portanto, que confiança nos merecem estas agências de rating? Pode-se dizer, não merecem grande crédito. Mas a verdade é que elas existem e a verdade é que elas comandam o mundo financeiro. E se elas comandam o mundo financeiro, meus caros amigos, que seja justo ou injusto, esta é a realidade com que nós temos que nos defrontar. E, portanto, enquanto esta realidade não for alterada, nós temos que jogar com as regras do jogo que nos são impostas. É tão simples como isto. Portanto, tanto faz o Primeiro-Ministro vir dizer que é justo ou injusto, não interessa. Estas são as regras do jogo, temos que jogar com elas. Não há volta a dar. E isto é perceber o mundo em que vivemos, porque qualquer outra coisa é uma mera fantasia. Este gráfico aqui mostra, é parecido com o de há pouco, só que o horizonte temporal é outro. Mostra o tal diferencial das taxas de juros. Este onde eu tenho aqui o cursor do rato. O tal diferencial das taxas de juros para as taxas de juros alemãs. Reparem como no epicentro da crise na Grécia, quando foram descidos os ratings que mostrei na página anterior, as taxas de juros gregas tiveram um diferencial enorme, que entretanto já baixou, quando a União Europeia apresentou o plano para salvar os países em risco de incumprimento e pressionou os países como Portugal a apresentar estas medidas adicionais. Grécia, Portugal também registrou aqui um aumento forte das taxas de juros, já voltaram a cair, felizmente, isto são boas notícias. Mas atenção que o sistema financeiro português não está livre de ter um problema de financiamento de liquidez. E isto pode ser muito grave porque uma ruptura de liquidez no nosso sistema financeiro pode levar a uma crise gravíssima em Portugal. Naturalmente, isto também levou a uma diminuição de confiança nos mercados financeiros. E reparem como o PSI 20, que é esta linha laranja, só encontra, nesta referência que tem também o Dow Jones de Nova Iorque e o DAX 30 de Frankfurt, só tem pior que ele, claro, o índice grego. Cá está mais uma evidência que Portugal, de facto, não é a Grécia, mas atenção, estamos numa situação que temos mesmo que arrepiar caminho para não ficarmos parecidos com os gregos. Serão estas medidas suficientes? Vamos lá ver. Houve a situação de crise na Grécia, isto levou a uma subida incomportável dos juros da dívida pública e, portanto, para evitar uma ruptura de pagamentos, a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional acordaram numa ajuda específica à Grécia para os próximos 3 anos de 110 mil milhões de euros. Mas tudo isto levou a um crescente nervosismo dos mercados, um contágio a Portugal e o nosso azar foi que tivemos um governo que não percebeu aquilo por que estava a passar. Porque se o nosso governo tem tido a coragem que o governo irlandês teve no princípio deste ano, ou no final do ano passado, e ter apresentado um plano de austeridade mais forte, mais agressivo, eu tenho quase a certeza que nós hoje não estávamos na posição que estamos, tínhamos saído mais, podíamos não ter saído totalmente do radar, mas não estávamos bem no meio do radar, como estamos nesta altura, com toda a gente a olhar para nós, e não é pelos melhores motivos, como sabemos. Para além disso, o governo foi muito teimoso. Não queria, à viva força, adiar os megaprojetos de investimento públicos. Ora, agora, entretanto, adiou, com exceção, para a alta velocidade. Eu ia dizer alta velocidade Lisboa-Madrid, mas não posso dizer. Tenho que dizer alta velocidade Poceirão-Caia. E, portanto, com o adiamento. Para já, não se percebe bem como é que uma linha começa no Poceirão, que, enfim, é uma localidade muito estimável, mas tem 4 mil habitantes. E fica adiada a terceira travessia do Tejo. Portanto, é de uma coerência notável. Portanto, a alta velocidade não entraria em Lisboa. Mas depois, do lado de lá da fronteira, soubemos ontem pelo Ministro do Fomento espanhol que só está em construção um troço da alta velocidade Lisboa-Madrid do lado de lá. Todos os outros estão em projeto ou estão em fase de aprovação, de concurso, mas o Ministro vai dizer que isto tudo era adiado por 1 ano a 1 ano e meio. Ou seja, com a teimosia do governo português, nós corremos o risco, que vai entrar no anedotário nacional, de ter uma linha de alta velocidade em 2013 que vai ligar Poceirão a Caia. 2 localidades muito estimáveis, mas cada uma com 4 mil habitantes. Pergunto, isto vai servir a quem? E reparem que todos estes projetos aumentam o nosso endividamento externo. Nós estamos a falar, se forem as novas concessões rodoviárias, se contarmos com o TGV, com todas as linhas e o aeroporto, tudo isto são mais 9% do PIB. São cerca de 15 mil milhões de euros. 14.848. Isto aumenta o nosso endividamento externo brutalmente. E mais, retira financiamento. Numa altura em que o crédito é escasso, retira financiamento à economia privada. Retira financiamento às pequenas e médias empresas que tanto precisam dele. Portanto, é um erro
insistir nestes megaprojetos nesta altura. Não quer dizer que o TGV não possa ser um projeto válido. É, certamente, mas não agora. Pode ser adiado por 3 ou 4 anos até que a situação financeira do país seja outra. Os espanhóis fizeram isso aqui ao lado.